iniciando o estudo da noite de hoje. Um pouquinho atrasado por causa das confusões com o Aleluia. E, como sempre, nós fazemos no início dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, das nossas atividades em geral, a gente sempre recorre à oração, pedindo a Deus e às forças superiores da vida nos amparar, nos assistir, que a gente possa estar sob boa inspiração e saiba conduzir de uma forma melhor, mais harmônica, o estudo e as reflexões, ao tempo também que a gente possa ser auxiliado no recebimento dessas informações que nós vamos hoje abordar. Então, vamos à nossa prece. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Divino Mestre, nesses instantes em que nos preparamos para iniciar mais um estudo, te rogamos, Senhor, as tuas bênçãos em favor de todos os corações que aqui nos posicionamos, na busca da aprendizagem, do conhecimento e daqueles elementos que venham nos propiciar amparo, sustentação e elementos para processarmos o nosso trabalho de crescimento e de transformação interior, moral, psicológica, emocional e espiritual. Senhor da vida, te pedimos fortalecer e abençoar aqueles que também que acorrem a partir dos planos espirituais da vida, se aproximam, se reúnem a nós, na busca desses mesmos desideratos. Te pedimos ainda a tua permissão para que todos nós possamos estar sob o amparo e o auxílio daqueles corações amoráveis e amigáveis que em teu nome, em nome do amor, nos orientam, nos auxiliam em nossa caminhada evolutiva. Te pedimos, ainda lembrando daqueles corações que jornadeiam conosco pela vida, naqueles processos mais difíceis de reajustes, resgates, refazimento de perspectivas, de valores, enfim, naquelas linhas do reequilíbrio dos erros e dos equívocos, das ilusões de nossas vidas anteriores. Abençoe esses corações, que eles possam mais rapidamente também alcançar aquela paz, aquela serenidade íntima que lhes auxiliem, Senhor, em seu despertar, em seu crescimento. Dentro desta mesma pauta, rogamos por todos nós, em particular, lembrando dos familiares, entes queridos, amigos, conhecidos, que estejam jornadeando por momentos mais difíceis de sua vida, de suas vidas, possam eles se encontrarem em condições de receber o teu auxílio, que nunca falta em nossos caminhos. Se com todos nós, Divino Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, lembrando, antes de nós iniciarmos as reflexões, estou, assim, feliz porque aquela live nossa é um dos nossos vídeos que está tendo maior acesso. E espero que elas estejam ajudando todos aqueles que estão ouvindo ou estão assistindo o nosso vídeo lá. Geralmente, nós não pedimos e nem manifestamos solicitação de like ou de inscrição no nosso canal, mas se você vem a ouvir e nos assistir, e os nossos vídeos e as nossas reflexões esteja lhe auxiliando, deixe ali no YouTube, no nosso canal lá, o seu like, gostou,
Se inscreva também, que à medida que nós formos publicando novas temáticas, novos vídeos, você já recebe o aviso no seu e-mail, no seu celular, ou no YouTube, ele te envia o aviso. E também compartilhe com outros. Se está te ajudando, se está te propiciando, de alguma forma, algum auxílio, venha também compartilhar isto com os outros, estendendo essa corrente de auxílio e de ajuda. Então, fica aí os nossos agradecimentos pelo prestígio, pela sua participação junto ao YouTube aí com nos nossos canais, e deixamos aí essas reflexões para vocês. Geralmente, nós não pedimos esse tipo de coisa porque a gente já pensa automaticamente, a gente considera que se a pessoa gostou, vai deixar lá o seu gostei e vai, se está sendo auxiliado, ela também vai querer ou desejar partilhar esse auxílio com os outros. Por isso, a gente geralmente não pedimos, mas hoje a gente está abrindo aí uma exceção aí, lançando aí essas observações, que às vezes também as pessoas nem se atentam para isso, no corre-corre, nas preocupações da vida aí, não se antenam para essas questões e acaba que muitas vezes isso passa desapercebido, passa batido para as pessoas. Só entrar aqui. Ok. A gente olha isso. Beleza. Muito bem. E hoje nós vamos começar o nosso primeiro capítulo desse livro. Nós estamos estudando, do Aguinaldo Paviani, A Vida, Seu Maior Patrimônio. E nós vamos ver e vamos refletir sobre a história da família Lauser, como a gente colocou nos comentários que a gente distribuiu hoje. Nós colocamos aí hoje para o pessoal. Na hora a gente divulgamos o link. Através da história da família Lauser, nós vamos abordar vários temas, várias questões. E eu achei interessante essa abordagem do Paviani, que ele faz a cada capítulo, ele vai trazer uma reflexão e depois ele traz uma reflexão maior. Ele traz primeiro uma reflexão assim, bem simples, depois uma reflexão um pouco mais estendida, aí depois ele entra na história. São fatos, ele diz que são fatos que realmente são acontecidos, são fatos reais, então não é uma história inventada, não é algo assim criado do nada. Ele só mudou o nome dos personagens em alguns contextos assim, um pouco diferentes para que a família não possa não ser identificada e trazer futuramente algum tipo de prejuízo. Mas é nesse sentido. Acho que agora já deu sossego as aleluias. Passei mal aperto aqui, precisa ver. Aí ele inicia, o primeiro capítulo é A Vida por um Fio. Ele inicia falando assim: há certos acontecimentos na vida que, à semelhança de um tsunami, provocam grande devastação no mundo íntimo. Desarrumam tudo. Desarrumam, entre aspas. Que estava arrumado, também entre aspas. Estava realmente arrumado? Certos impactos emocionais que desestabilizam emocionalmente, em verdade, denunciam haver apenas uma suposta, entre aspas, arrumação. Em termos emocionais, não há como arrumar sem desarrumar. Então, é uma reflexão bastante interessante. É verdade, são uma observação, uma reflexão que a gente não tem como negar. Vários acontecimentos na nossa vida, alguns acontecimentos, né, pelo menos,
tem aquele poder de igual uma tsunami, igual uma tempestade, vem varrendo e derrubando várias coisas. O grande problema é que nós tendemos a olhar para esses acontecimentos, para essas circunstâncias que ocorrem conosco, de uma forma negativa, de uma forma menos otimista, né? Naquela perspectiva de tristeza, de depressão, de infelicidade. Às vezes a gente chega até a alcançar os terrenos da mágoa, da revolta, esse tipo de coisa assim, que não contribui, não ajuda, e às vezes ainda tende a piorar aquelas circunstâncias que a gente está vivenciando. Em vez dela nos dar elementos ou trazer elementos que a gente possa ver aqueles acontecimentos, ou sobreviver, ou passar, tem vamos dizer, uma reavaliação, é uma palavra hoje em dia muito ressignificação, né? Fazer uma nova significação de tudo aquilo, ou seja, que aquilo pudesse nos auxiliar ou nos alavancar mudanças. A gente vê isso de uma forma desagregadora, de uma forma nos terrenos menos proveitosos, vamos assim dizer. Só que Deus, como amor, como justiça, como esse elemento que realmente quer o nosso bem, todos esses acontecimentos, às vezes, só depois de muito tempo, muitos anos, que a gente já chegou na velhice, naquelas idades mais avançadas, onde a gente vai ter uma melhor avaliação da nossa vida, a gente faz uma retrospectiva, um novo olhar, um pouco mais de amadurecimento, esse tipo de coisa assim, muita gente vê que aqueles acontecimentos foram bons, não foram ruins. Que nós tendemos, muitas vezes, a acomodar naquelas situações infelizes, naquelas situações tristes. E esses acontecimentos vêm, nos chacoalham, para a gente poder sair do lugar. Tipo assim, movimenta aí, rapaz. Anda, faça alguma coisa. Portanto, se a gente se soubermos pegar todos esses acontecimentos que a gente vê na pauta da negatividade, se a gente fizer uma reavaliação disso, a gente vê que, no final, eles nos ajudaram e nos alavancaram mudanças significativas na nossa vida. Então, todos os acontecimentos tristes e difíceis, muitas vezes a gente fica aborrecido, a gente tem que começar a reavaliar isso melhor, olhar isso com uma nova perspectiva. É isso que eu estou falando aqui. Então, esses acontecimentos nos alcançam como um verdadeiro tsunami, uma verdadeira tempestade, que vem destruindo tudo e realmente nos chacoalha mesmo, tipo de um furacão. A gente fica altamente abalado, muitas vezes até desequilibrado, perturbado, provocando uma verdadeira devastação no nosso mundo íntimo. Eles desarrumam tudo que estava arrumado. Aí ele coloca o desarruma e o arrumado entre aspas. Em todo o texto, ele vai colocar essas duas palavras entre aspas, que é bastante significativo, essas aspas. Primeiro, será que realmente desarrumou? É isso que nós estamos falando. Se a gente olhasse para essas coisas de uma forma mais positiva, de uma forma otimista, se a gente fosse fazer uma avaliação ou uma reavaliação daquela situação, talvez a gente ia... Talvez não, é quase certeza a gente ia olhar aquilo com outro olhar, de uma outra forma e receber aquilo num outro patamar. Às vezes até de agradecimento, de gratidão, em vez de ser no patamar da tristeza, da mágoa, do rancor, ou do negativo, vamos assim dizer, né? E ele vai colocar também, né, desarrumam tudo que estava desarrumado. Primeiro, será que realmente desarrumou?
E ele pega e lança uma pergunta: estava realmente arrumado? É uma pergunta muito interessante. A gente parar para pensar e refletir isso. Será que realmente a nossa vida, ou gente, aquilo estava realmente ordenado, arrumado, estava tudo beleza? Realmente será que estava mesmo? Como a gente falamos no início, muitas vezes nós nos acomodamos em situações que talvez não nos tragam um crescimento, seja profissional, seja emocional, psicológico, financeiro, material, ou às vezes até no campo profissional. Mas a gente acomoda em certas situações, nas relações afetivas, em vez de a gente acomoda dentro daquela situação, daquele quadro, talvez porque a gente não tem uma estima maior acerca de nós mesmos, sobre nós mesmos, ou seja, a nossa autoestima ela é baixa, ou às vezes, em determinadas circunstâncias, até inexistente ou muito insignificante, a gente, eu mereço, não é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. É como diz aquele ditado popular, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Muitas vezes a gente já agarra a esses conceitos, a essas visões de mundo, de vida, e ficamos acomodados dentro da situação, mantendo algo desarrumado, algo complicado, que nos traz infelicidade, nos traz, ou seja, nos deixa para baixo, de alguma forma, e a gente se acomoda ali, e, gente, de alguma forma, nós tiramos ganhos dessa situação. Seja a nível emocional, de alguma forma a gente tem ganho. Porque se a gente não tivesse tendo nenhum ganho, a gente sacudiria como diz outros, a poeira de cima, a gente daria um jeito e iríamos embora. Se a gente se acomoda, é porque algum ganho está tendo. Por menor que seja esse ganho, ou às vezes até um ganho, vamos dizer, negativo, mas a gente fica ali acomodado ali. Então, essa é uma pergunta muito interessante. Será que estava realmente arrumado? Se houve isso, não estava arrumado. Porque nenhuma tempestade, nenhum acontecimento, nenhum tsunami vai conseguir desarrumar aquilo que estava arrumado, principalmente no nosso campo espiritual, psicológico e emocional. Se você está bem, se você está tranquilo, se você tem fé, se você tem confiança, se você tem certeza, você vai. É aquilo que Jesus falava sobre a casa na rocha e a casa sobre a areia. Então, a casa que foi construída sobre a areia, ela não tem estrutura, ela não tem elementos suportativos, ou seja, de enfrentar as tempestades, enfrentar as situações, os acontecimentos de forma, dizer, digna, de cabeça levantada, de peito para frente, esse tipo de coisa assim. Então, a gente é derrubado porque nós não estamos bem. Igual nas artes marciais. Se a sua postura está bem fundamentada, está correta, o adversário não te derruba, não consegue te derrubar. Mas se houver a menor falha ali, aí te joga no chão. Ele vai te vencer. A mesma coisa acontece conosco aqui, nesses níveis. E é interessante que, na verdade, as artes marciais é uma filosofia de vida. Só que, mais uma vez, no Ocidente, nós importamos aqui só a atividade física e abandonamos, negligenciamos ou não queremos nem saber do contexto filosófico. Esse lado, para nós, não nos interessa. Mas as artes marciais, todas elas guardam um outro aspecto, que é aqueles aspectos para ajudar o homem a se educar, a crescer. Então, todo um aspecto filosófico. A mesma coisa também ocorre nas linhas da yoga. Então, e o Ocidente, por exemplo, adotou muito a Hatha Yoga, que é uma das yogas que existe. Na verdade, existem várias linhas de yoga.
A Hatha Yoga é aquela yoga que vai realizar o trabalho de crescimento, o trabalho de conscientização sobre o corpo físico, mais ou menos dentro das linhas das artes marciais. Só que quando isso chegou ao Ocidente, chegou só essa parte de atividade física, essa parte muscular, essa parte, vamos dizer, corporal mesmo. E a parte filosófica, aquela parte que dá sustentação essencial, isso foi abandonado, é esquecido, não é abordado, isso não tem interesse. Então, a mentalidade ocidental tem muito isso. E alguns, visando uma sustentação monetária, financeira da vida, aproveitam esses métodos, essas técnicas, esses conhecimentos e passam a ganhar dinheiro em cima. Assim como nós fazemos com a religião, fazemos com tudo. Então, o objetivo não seria bem esse. Nós estamos, então, o mundo ocidental, a mentalidade ocidental, ela é muito distorcida, apesar de isto ser de uma forma mais ampla, de uma forma mais geral, mesmo no Oriente também isso ocorre. Não é que lá também é o paraíso e aqui o inferno, não é isso. Ser humano é complicado, é difícil em todas as partes, em todos os lugares. Não existe ser humano assim melhor. Existem aqueles melhores que trabalham sobre si, que procuram se autorrealizar nesses aspectos de crescimento, de conhecimento, de espiritualização, vamos assim dizer. Os que estão trabalhando estão crescendo, com certeza. Mas isso vale para nós, vale para eles, vale para a Terra, como planeta. Bem, aí vai dizer, certos impactos emocionais que desestabilizam emocionalmente, em verdade, denunciam haver apenas uma suposta arrumação. É o que nós estávamos comentando. Nós comentamos essa questão aí, já falamos sobre isso aí, levantando algumas reflexões em torno disso. Em termos emocionais, não há como arrumar sem desarrumar. Esse aqui também é algo interessante. E, na verdade, até mesmo de forma prática, por exemplo, a sua casa, a gente vai limpar a casa, a gente tem que tirar coisas do lugar. Até a poeira. Você vai passar um dia desse mesmo, eu estava falando com a Vicentina. A gente vai passar o espanador de pó, por exemplo, a gente está tirando o pó daqui e empurrando ele para ali. A gente passa o espanador, sai batendo o espanador ali, levanta o pó, e o pó levanta dali, ele ficou limpo, mas ele está indo assentar em outros lugares. Então, de alguma forma, a gente está desarrumando. E a nossa casa não tem como a gente arrumá-la sem tirar os móveis do lugar. Então, a gente tem que tirar o móvel, limpar e voltar com o móvel para o lugar. Então, este é um princípio, de alguma forma, universal, que vale para tudo. Inclusive no meio também, nos campos também emocionológicos, emocionais e psicológicos. A mesma coisa. E até nos espirituais também. Não tem jeito. Não tem como a gente... É igual, por exemplo, a água, dentro da perspectiva oriental, eles têm essa visão, tem até um conto em torno disso, que agora não me recordo do conto, que a água, por exemplo, você tem uma lagoa, um copo d'água, sei lá, que tem a sujeira no fundo. Como é que você faz para arrumar, tirar aquela sujeira? Vai ter que colocar a água limpa. Só que só colocar a água limpa já resolveu? Não. Mas na medida que você colocar a água limpa, aquele lodo, aquela sujeira vai subir, ou seja, aquela água vai ser revolvida e você tem que continuar colocando água limpa. Porque a água limpa vai lá, vai remover a sujeira, vai levar aquilo, tem que deixar aquilo suspenso. Na medida que for derramando, ele vai carregando a sujeira. Então, em tudo, não há como a gente arrumar, consertar uma coisa sem antes arrumar. Então, no nível emocional, no nível psicológico, também é necessário também. É necessário a gente enxergar os nossos conflitos, as nossas sombras, as nossas dificuldades, enxergar esse lado, vamos dizer, podre nosso para poder consertar. É aquilo que eu falo muito nos nossos estudos. Não tem como eu me curar se eu não aceito que eu estou doente
e nem se eu não procuro um médico. Então, para eu procurar um médico, o primeiro passo que é necessário é eu aceitar que estou doente, que não estou bem. Se eu não me aceitar que eu não estou bem, se eu me considero que estou bem, está tudo certo, por que eu vou procurar um médico? Não tem porquê. Isso também ocorre nos campos emocionais e psicológicos e espirituais. É a mesma coisa. Não tem jeito. Então, muitas vezes, esses tsunamis que passam por nossas vidas, eles vêm nos ajudar. Eles vêm realmente nos balançar, mostrando. Olha, pense aí, reflita, reavalie, reveja. Então, é uma forma realmente de auxílio que a gente está recebendo da vida ou de Deus, como você quiser, para alguma forma a gente poder se estruturar em novas bases, ou reavaliar, ou mudar, ou crescer. Isso ocorre em todas as áreas. Então, se a gente for mandado embora do emprego, se perdemos o emprego, não vamos ficar tristes, não. Vamos olhar isso com um novo olhar, vamos ressignificar. Vamos ver isso como uma oportunidade de você encontrar um emprego melhor. Às vezes até ter um salário melhor. Ou fazer alguma coisa para você crescer a nível profissional. Então, vamos mudar isso. E outra coisa também, olhar e abordar a coisa sob um prisma negativo, de depressão, de rancor, de mágoa, de raiva, seja o que for, nesse terreno negativo, isso não nos ajuda. Isso não vai contribuir com nada conosco, pelo contrário, vai tirar o que a gente tem. E nesse sentido, Jesus já falava uma parábola que é muito interessante, que também é um princípio. Que ele dizia: aquele que tem, lhe será dado, e ele terá mais. Mas aquele que não tem, até aquilo que ele pensa que tem, ser-lhe-á tirado. Então, nessa situação, por exemplo, a gente está citando como exemplo aí, da perca, seja do desafeto, dinheiro, do emprego, qualquer área. Se você não tem, você já está perdendo. E se você entra numa desestabilização emocional, psicológica, seja o que for, então aquilo que você achava que tinha, aquela estabilidade que você achava que era portadora dela, aquela tranquilidade, era tudo ilusório. Porque o que é real não se perde. Não cai. É a casa construída sobre a rocha. Isso não cai. A casa construída sobre a areia é ilusória, é ilusões. A areia representa isso, que é algo movediço, é algo que não tem estabilidade. A areia é uma ilusão, representa a ilusão. Então, tudo aquilo que a gente construiu com base em cima da ilusão, isso vai cair, vai ruir, porque não é real. Só sobrevive, só subsiste aquilo que tem realidade. O que é ilusão, o que é fumaça, isso, com o tempo, vai cair mais cedo ou mais tarde. Não há sobrevivência. No universo, a única coisa que sobrevive e vai subsistir é o que é real, é o que é. Então, todas as nossas construções ilusórias, imaginárias, fantasiosas, vai cair mais cedo ou mais tarde. Não tem jeito. E essas construções que nós fizemos, aí vem os tsunamis, vem esses acontecimentos que nos balançam, realmente para dar aquela chacoalhada em nós, de vez a gente acorda do nosso sono. Às vezes a gente acorda das nossas ilusões. Sonhos, sono, imaginação, fantasia, devaneios. São tudo ilusões. E não tem isso como subsistir. Então, vamos começar a olhar a vida sob uma nova perspectiva.
E, dentro dessa situação de dificuldade que você esteja passando, se você cai nesses quadros menos felizes, isso não vai te ajudar. Não vai. Pelo contrário, vai te prejudicar ainda mais. Ainda mais. Vai lhe trazer empecilho, vai lhe trazer problemas, vai lhe trazer até doenças, agora ou no futuro. Porque a gente tem que lembrar sempre, a todo momento nós estamos construindo o nosso futuro. O que é o futuro? É o destino. Então, quando a gente vê a espiritualidade, ou esses livros de conhecimento, tudo mais nessas linhas, falar de destino, é o futuro. Porque o futuro está na frente, o destino está à frente. Então, a todo momento, nós estamos construindo o nosso futuro ou destino. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, vamos lá. Passar para as outras reflexões que ele faz. Ele começa o capítulo e começa falando assim: vida, nosso maior e mais importante patrimônio. Do berço ao túmulo, da meninice à velhice, escrevemos com as tintas da experiência o livro de nossa existência. O que nós acabamos de falar? Já não estávamos falando agora mesmo que nós estamos, o todo tempo, construindo o nosso futuro? Ou seja, construindo o nosso destino. Então, da meninice à velhice, nós estamos escrevendo com tintas da experiência o livro de nossa existência. Fato. Isso é um fato. E ele continua: definitivamente, viver não é sinônimo de sofrer. A terra é a escola bendita, facultando ao ser imortal a oportunidade de evoluir. Na verdade, a espiritualidade nos tem alertado o tempo todo sobre isso. Então, isso não é nenhuma novidade que o Paviani está dizendo. Ele só está reafirmando algo que já é dito desde lá de Forri, de Lao Tse, Krishna, Buda, Sócrates, Jesus, passando pelos filósofos gregos modernos, Platão, Sócrates e etc., até os dias atuais. E a espiritualidade nos tem falado e mostrado isso, principalmente nas linhas da doutrina espírita, porque é uma das linhas de conhecimento que a espiritualidade mais vai conversar conosco e trazer as informações e o conhecimento das esferas espirituais da vida para nós. Mais uma vez, abrindo um parênteses aqui, apesar de a gente abordar isso com critério, com cuidado, com bom senso, por isso a gente temos que conhecer para sabermos separar o joio do trigo, e isso em todas as linhas, até mesmo porque os seres humanos, à medida que o tempo vai correndo, nós vamos distorcendo, a gente vai manipulando, a gente vai pegando aquilo que é real, que é correto, e vamos usando aplicações infelizes daquilo. A gente vê que isso aconteceu com o cristianismo, por exemplo, e com todas as religiões. A gente vê que, à medida que o tempo vai passando, cai no terreno do misticismo, ou até mesmo das manipulações temporais, dos poderes temporais, políticos, etc., econômicos, e vai por aí afora. A gente vê aí, não precisa nem abordar isso, nem falar sobre isso. Então, a gente tem que conhecer, se informar, aprender, saber, para podermos vir a separar o joio do trigo. Isso aí é uma necessidade. As lutas significam o processo de lapidação do espírito. As dores e decepções, a oportunidade de rever as rotas, as perdas,
possibilitam a reavaliação sobre a própria existência. Então, você está tocando aqui em muitos assuntos de suma importância. Dizem alguns, o dinheiro compra quase tudo. Alguns falam que compra tudo, né? Nem é quase. A maioria dizem que compra tudo. Todavia, devemos considerar a expressão distante da verdade. Obviamente, seria surreal adotar a postura de Diógenes, filósofo da Grécia Antiga, que morava dentro de um barril. Necessitamos, sim, do dinheiro para viver. O problema é a superimportância que a sociedade moderna atribui a ele. Muitos têm a mesa farta, mas estão subnutridos emocionalmente. Então, vamos até repetir. Muitos têm a mesa farta, mas estão subnutridos emocionalmente. Milhões de pessoas cuidam do patrimônio material e agem com descaso em relação ao patrimônio existencial. Viajam. Ele coloca alguns pelo mundo, embora o mundo interior se assemelhe a uma casa abandonada. E eu aqui prefiro trocar o alguns por muitos. Viajam, muitos, pelo mundo, embora o mundo interior se assemelhe a uma casa abandonada. E por que eu coloco muito? Porque a maior parte da humanidade não se interessa por essas questões de autoconhecimento, de crescimento espiritual, emocional, psicológico, apesar de, às vezes, até de forma inconsciente, ver a necessidade desses elementos nas suas vidas. Seja no campo profissional, por exemplo, hoje em dia está cada vez mais sendo requisitado, né, essa maturidade emocional. Desde quando aquele psicólogo americano lá, ou autor de autoajuda lá, não sei bem, lançou aquele livro lá, né, sobre o QI emocional, a inteligência emocional, a partir dali houve uma mudança nesses paradigmas aí, e o próprio meio empresarial, financeiro do mundo, econômico, está vendo a importância dessa questão do crescimento e da estrutura emocional das pessoas. Isso está cada vez mais batendo na porta de todo mundo, e daqui para frente vai ser isso. Se a gente não correr atrás desse prejuízo, nós vamos ficar maus, até financeiramente, economicamente. Falando esse negócio de viajar ao mundo, né? Uhum. Tinha uma conhecida na universidade, quando ela foi aposentar, todo mundo falava com ela assim, nossa, você pode viajar, vai viajar, mas todo mundo está na tarefa. Um dia ela me chamou e falou assim, Centina, eu não aguento mais, o povo está achando que eu estou fugindo de mim. Por que acha que eu vou aposentar, eu tenho que ficar viajando para tudo quanto é lugar? Aí, na época, eu fiquei pensando e falei, realmente, ela tem razão. Porque a viagem acaba sendo uma fuga. Porque enquanto você está no preparo da viagem, você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, você está fugindo. A questão, assim, quando a gente tem uma estrutura emocional, vou mostrar para vocês a importância da estrutura emocional. Dentro desse exemplo que você tinha está trazendo, isso aqui que foi em cima, comentando isso que foi colocado aqui. Como é importante a gente ter essa estrutura emocional trabalhada em nós, e psicológica. Tudo pode ser aproveitado de uma forma excelente. Então, se eu tenho um preparo emocional, uma estrutura emocional, psicológica, eu viajo para fora, e quando eu vou voltar diferente. Recolhimento. Não, voltar diferente. Eu vou crescer. Então, o que eu vejo? Conheço muitas pessoas que foram para os Estados Unidos, Europa, e viajaram para alguns lugares aí. A pessoa voltou tal como é. Eu fico olhando assim, gente, o que a pessoa aprendeu? Ou seja, a pessoa foi no automatismo,
num estado de sono, como um robô, e retorna como um robô. Porque se ela fosse acordada com outros parâmetros para esses lugares, gente, você vai para esses países, qualquer cultura, é como se estivesse para um outro mundo. Então, se você vai lá, você vai olhar a cultura daquele povo, o jeito dele viver, dele abordar a vida, dele lutar, dele pelejar, dele trabalhar, dele interagir. Olhe, interage, converse. Você vai crescer. Você vai voltar para o seu país com uma nova visão, com uma nova perspectiva. Mas a gente vai de forma robótica e retornamos robô. Saímos daqui, um robô saiu daqui, viajou. Aquele robô retornou. Quando se um ser humano sai daqui e viaja, ou seja, se a pessoa está acordada, se a pessoa tem um centramento, tem uma consciência maior, tem um despertamento, ou seja, tem uma estrutura emocional, psicológica diferente, ela vai lá, vai ver a cultura, vai ver como é aquele povo, como é que ele age, como é que ele vive, como é que ele pensa. Não tem como você voltar igual. Então, é triste ver as pessoas, e às vezes, andam o mundo e retornam até pior do que foi. Porque muitas vezes, quando você vai nesse patamar de sono, aí você vai encontrar elementos lá fora que muitas vezes seria preferível você não ter ido. Como você vai dormindo, aí você encontra elementos espirituais que quando você retornar, você vai retornar com eles. Ou seja, eles vão fazer parte do seu campo psíquico. Aí você retorna até pior do que quando você foi. Porque se você vai para lá numa conduta cristã, numa sintonia superior, em oração, aí você vai se resguardar dessas questões espirituais e você vai olhar para aquela cultura, para aquele povo, com um novo olhar, com uma nova perspectiva, vai voltar mudado, mas no sentido de crescimento íntimo, crescimento emocional e tudo. Bom, o Paviani vai continuar aqui refletindo. Tantos outros são bons para somar números, mas na contabilidade da vida não consegue somar mais amigos verdadeiros. Alguns conquistam fama e chamam a atenção dos holofotes, mas espiritualmente vivem na mendicância. E isso é interessante, abrindo um parênteses, a gente olha para esse povo, ator, atrizes, essas pessoas mediáticas, gente, olha para eles se desgastam fisicamente, fisiologicamente, biologicamente, numa velocidade impressionante. Pessoa com 50 anos tem cara de 70, 80. Isso aí tem a ver. Essa questão dessa mendicância. Então, alguns conquistam fama e chamam a atenção dos holofotes, mas espiritualmente vivem na mendicância. Em síntese, grande parte da humanidade tem muito e, ao mesmo tempo, não tem nada. Grande parte da humanidade tem muito e, ao mesmo tempo, não tem nada. São aqueles que externamente vivem uma, entre aspas, boa vida, mas emocionalmente vivem, entre aspas, na clandestinidade. São clandestinos. Diante desse patrimônio divino, denominado vida, concluímos: não basta viver,
precisamos sentir prazer de viver. Não basta viver, necessitamos saborear a vida. Não basta viver, objetivemos alcançar a plenitude existencial. Só que aqui eu fiz um adendo que eu não concordo com essas colocações dele. Não estou de acordo. Acho que o correto seria nós dizermos: não basta viver, precisamos aprender a sentir prazer de viver sabiamente. E antes, como é que ele pôs? Não basta viver, precisamos sentir prazer de viver. Então, eu acrescentaria aprender a sentir e o prazer de viver, e acrescentaria sabiamente, com sabedoria. Porque sem isto, porque alguns sentem prazer de viver, mas a sua forma de viver não é a melhor, nem a mais adequada, não é aquela forma edificante, construtiva. Então eu colocaria: não basta viver, precisamos aprender a sentir prazer de viver sabiamente. Na segunda frase, eu diria: não basta viver, necessitamos aprender a saborear a vida de maneira correta. Ele colocou: não basta viver, necessitamos saborear a vida. Eu já não diria assim, eu diria: não basta viver, concordo. Necessitamos aprender a saborear a vida de maneira correta. Porque quando eles terminam no saborear, cada um vai fazer de acordo com seus interesses. Né? Exatamente. De acordo com o seu patamar. Então, esse acréscimo que eu estou fazendo na frase, eu estou acrescentando um elemento de conscientização, um elemento consciencial. E isso vai falar o que o Vicentino está falando ali. Vai mudar a frase totalmente. Então, na terceira frase, ele vai dizer: não basta viver, objetivamos alcançar a plenitude existencial. Eu já diria: não basta viver, concordo. Objetivemos aprender a alcançar a correta plenitude existencial. Aliás, aqui só não precisa colocar correta, não. Porque plenitude, né? A gente basta aprender a alcançar a plenitude existencial, mas temos que aprender. Porque sem aprender não tem como a gente alcançar essa plenitude existencial. E são elementos todos esses elementos aqui são educativos. Tem que passar pelo processo educacional. Quando a gente fala o processo educacional, eu tenho que aprender, trabalhar para eu me transformar. Então, são três coisas: aprender, trabalhar e transformação. A transformação requer trabalho, mas não é só isso. Ela tem que ter também persistência. Porque não é pelo fato de eu mudei, não, já acabou. Igual a casa. Você limpa a sua casa. Limpou. Ah, beleza, agora eu vou aposentar a vassoura, o rodo, o espanador, que negócio que suga o pó, me chamo? Aspirador, o pano, vou aposentar isso, não precisa mais. Não. A sujeira vai voltar. A mesma coisa ocorre nos nossos campos emocionais, psicológicos e espirituais. Porque nós já construímos, já passamos vidas e vidas e vidas em determinadas linhas de conduta, de comportamento, alimentando certas ideias, certos conceitos, certa visão de vida. Gente, mudar isso não é fácil. Isso é igual ao alcoólatra, igual viciado. Seja no alcoolismo, seja na droga, em qualquer coisa, até no refrigerante.
Até Coca-Cola. Coca-Cola é viciante. E eu falo até por mim mesmo que já fui viciado em Coca-Cola. Se você não lutar todo dia contra aquilo, você retorna ao vício. Então, a transformação requer persistência. Por isso que Jesus vai nos orientar no seu evangelho. Somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não basta achar, já mudei, acabou, não preciso mais nada. Tem que haver persistência. Portanto, essas 3 frases que ele lança aqui, eu daria uma repaginada nelas e lançaria dentro delas, colocaria dentro delas esse elemento educacional e também consciencial, de transformação. Que é a questão do aprender. E se a gente saber viver, a gente tem que saber viver sabiamente, porque todos vivem. O rato vive, a planta vive, os animais vivem, os seres humanos também vivem. Então, os outros também vivem. Agora, como vivem? De uma forma sábia, de uma forma equilibrada, de uma forma edificante, dentro das linhas de uma conduta cristã, ou vivem de forma estabalhoada, desequilibrada, causando confusões, atritos, em vez de crescer, estão descendo. Porque no universo não tem nada parado, porque o universo está em expansão. Veja bem, você está aqui, o universo está à sua volta. Mesmo que você fique parado, o universo está crescendo, você vai estar automaticamente se movimentando com ele de alguma forma. Então, não tem nada parado no universo, tudo está em movimento, ou para cima ou para baixo. Ou você está num movimento ascendente, ou você está no movimento descendente. Não há como. Então, gente, isso que ele coloca, essas observações, essas reflexões dele, são muito importantes. A gente deveria refletir sobre alguns aqui, pensar sobre alguns aqui. Vocês gostariam de trazer alguma coisa, acrescentar alguma coisa aí, trazer alguma observação? Márcia, Vicentino? Eu acho que para fazer esse tipo de trabalho, primeiro a pessoa requer um esforço muito grande de conscientização da necessidade que ela possui de melhorar-se. E se ela não tiver isso, vai ler batido, assim, igual a gente lê mesmo. Não vai parar para reflexionar, para ver. E isso requer o quê? Maturidade, esforço. Tem uma série de... vamos pensar aqui. Você está falando aí que isso requer maturidade. Ué, se eu precisar de me tornar amadurecido para poder trabalhar, vou trabalhar quanto? Aí o povo fica no oba-oba. É o exemplo que você deu do cara que vai lá para os Estados Unidos, vai lá, vive um período, volta a ter igualzinho. Então, não requer elementos de maturidade. E, tristemente, eu tenho notícia triste para você. A espiritualidade informa, em Livro dos Espíritos, que os esforços que a gente deve empregar para mudar, como é que é, Márcia? A Márcia deve saber. Então a Vicentina já te respondeu. Não é zero, não, né? Zero não tem jeito. Né? Não é zero, não. Alguma coisa a gente tem que fazer. O primeiro passo não é seu? Então não é zero. Eu falei em proporção que espiritualidade transformal, o primeiro passo é nosso. Não, pois é, mas não é zero. Se você falar zero o quê? Zero não representa valor nenhum. Tem que ter algum valor, né? Tem que ter alguma coisa. E a Márcia saiu do grupo? Não, você se lembra, Márcia? O que eu lembro é que tem que dar o primeiro passo. Uhum. A espiritualidade coloca lá que o esforço é mínimo. Então, é o menor esforço. E exatamente isso. Por que é pequeno? Porque na medida que a gente se dispõe, elas também vêm em nosso auxílio e nos ajudam a caminhar. O grande problema é que nós não queremos, a gente não faz opção por essas coisas. A nossa opção é pelo prazer, é visitar o boteco, ir na manifestação,
E qualquer coisa, menos isso. Negócio ter de estudar, participar, pensar, não, isso aí é aborrecido, isso é chato. Eu não quero isso. Dá trabalho, é trabalhoso. Mas os esforços que nós temos que fazer são muito pequenos. É um desejar, é um querer. Você vê, estar aqui não é tão difícil assim. É uma questão de escolha. Eu vou ter que escolher entre aquilo que é importante para mim e aquilo que não vai, que pode trazer um prazer imediato, uma satisfação imediata, mas não vai abrir os portais da eternidade, porque são passageiros. É o que eu quero e o necessário, né? Exatamente. Então, Paulo trabalha isso. Não é melhor na hora. Jesus trabalha isso no seu evangelho o tempo todo. A questão toda é uma questão de escolha, e nós estamos o tempo todo optando pelo mundo. Por isso que Jesus vai falar: o meu reino ainda não é deste mundo. Esse mundo aqui não tem interesse nessas questões. E a espiritualidade vai colocar que 75% da humanidade, os interesses dela estão focados no mundo, nas questões do mundo. Só está aqui. O que o Paulo de Tarso falava, né? Faço o que eu não quero, o que eu quero e preciso, não faço. Esse aí já vai entrar numa ordem um pouco diferente, né? Porque à medida que a pessoa começa a trabalhar sobre si, começa a se ver, aí ela começa a ver que ela tem dentro de si um lado que clama pelas coisas do mundo, clama pelos prazeres do mundo. A pessoa, por exemplo, quer estar na manifestação, quer estar no boteco. Aí ele vai ter que fazer uma escolha. É aquela escolha que o jovem rico teve diante de Jesus. E também daquele outro também que alegou lá, né? Acho que é o mesmo jovem rico, né? Deixa eu primeiro ir enterrar o meu pai e minha mãe. Então, esses valores do mundo, por que eles estão enterrar? Porque eles já estão mortos. Ou seja, eles não têm consistência real. E eles não vão te dar bagagem para a vida real. O grande problema, quando nós estamos aqui, a nossa vida parece longa. Só que quando a gente chega do lado de lá, no mundo espiritual, a gente vê que é um estalar de dedos. Porque lá nós vamos encarar o tempo da eternidade. Nós vamos bater de frente, vamos trombar com a eternidade. E vai ser uma pancada e tanto. Se a gente acha os acontecimentos aqui um tsunami, então você se prepare, meu filho. Se prepare, minha filha, porque quando você chegar do lado de lá, a pancada, olha, tsunami vai ser pouco. Vai ser pouco. Muito pouco. Vai ser olhinho de mosquito. Olhinho de mosquito. Porque a pancada é grande. E quando você encara e se dá de frente com a eternidade, com aquilo que não tem fim nem começo, aí você olhando para trás, a sua vidinha aqui, é um estalo. Aí você vê quantas oportunidades se jogou fora. E você vai se ver de mãos vazias. Porque todas as suas construções, tchau, tchau, eram areias, eram ilusões. Não fica nada. Então, o tsunami do lado de lá é devastador. Devastador. E por isso, se a gente não se prepara, se a gente não se estrutura, agora, por isso a espiritualidade vai informar
que os hospitais psiquiátricos, os manicômios do lado de lá, eles diziam de nosocômios, os nosocômios. Palavra bonita. Aí a pessoa lê, na verdade está falando de aqueles lugares para tratar pessoas perturbadas. Estão abarrotados de todos os tipos. De todos os tipos. Mas não tem como ser diferente. Que trabalho você fez sobre si para sobreviver à morte? Do corpo físico. E nós não morremos. A morte não existe. O nosso corpo morre. Mas nós, enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto consciência, sobreviveremos. Vamos estar vivos. E com aquilo que a gente construiu. Mas o que eu construí? Os botecos? Se o meu desejo ainda gira em torno disso, das cervejinhas e cachaçinhas, aí eu vou procurar esses lugares. A espiritualidade vai me encontrar lá, tentando aproveitar estas coisas. Eu vou ficar desesperado, porque eu estava viciado. Você acha que você vai chegar do lado de lá sem vício? O vício vai com você, os seus desejos, suas intenções. Isso permanece. E aí? Vai de lá, não tem a cachaça. O que você vai fazer? Cachaça, os frutos. Pois Você falou é. da construção, o que eu estou construindo, né? O que a pessoa está construindo? Você está fazendo isso sobre a morte e tal? Você está fazendo lembrar do livro do Mensageiros. Quando aquelas pessoas estão lá nos hospitais dormindo, mais de 100 e poucas pessoas dormindo e tendo pesadelo mesmo tempo, dava aquele repuxo e lá dormindo. Precisou da Ismália vir para fazer a prece. Pouquíssimo deles conseguiu receber alguma coisa e os que não, e alguns ainda fugiram. Não, uma pessoa só que acorda. Uma. E o resto foge, senão não. Ia ter uma depressão. Uma pessoa que acorda e foge, o resto continua dormindo. Aqueles continuam dormindo? Uma pessoa. É, ela ainda fala que se eles acordassem naquela hora, veja bem, ia ser muito grande. Não. A pessoa ainda não tem estrutura emocional para enfrentar a realidade. Veja bem, a gente passa a vida como? O que eu tenho falado para vocês? Não é adormecidos? Eu falo para vocês, nós não estamos adormecidos? Se a gente passa a vida dormindo, o que eu fiz para acordar? Como eu quero chegar no plano espiritual acordado, desperto? Não tem jeito, gente. Pense, em cima de nada, nada se constrói. Tudo é uma questão de construção, de trabalho, de empenho, de fazer. Se eu não fiz, é igual ficar aqui parado querendo que o emprego vai bater na minha porta. Ou que cai um pacote de dinheiro aqui dentro de casa e eu fico milionário. Não tem jeito. Ou que eu quero arrumar uma namorada, mas eu não saio, não procuro, não converso, não interajo. Como? Não tem jeito. Então, se eu quero algo diferente, eu tenho que construir, eu tenho que trabalhar por isso. Tenho que lutar por isso. E ainda acrescentamos que algumas religiões ainda trabalham essa ideia de que você vai morrer e vai ficar dormindo. Então, a gente já passa a vida dormindo. Aí você adota uma linha de pensamento, uma estrutura religiosa, seja o que for, que vai alimentar essa ideia em você. Então, você passa a vida acreditando nisso. Você bate do lado de lá. A possibilidade de você cair nesse quadro de adormecido é de 100%. Ou quase isso, 99%, 98%. Quase próximos ao 100%. Agora, o que acontece é que, assim como nós dormimos, nós temos o quê? A gente sonha, do lado de lá também. E os nossos sonhos são o quê? Pesadelos ou sonhos edificantes? Porque sonhos edificantes são resultado do trabalho que eu estou fazendo no mundo espiritual durante a permanência do meu corpo em estado de sono, estado de recuperação.
Aí vem os sonhos edificantes. E agora, se eu vou para aquelas regiões menos felizes, se eu alimentei ideias erradas, aí eu vou ter pesadelo. Então, essas pessoas, quando chegam de lá, do lado de lá, alimentou um monte de coisas erradas, fez um monte de estripulias na sua vida, fez fofoca, mentiu, enganou, trapaceou, às vezes até roubou, fez o diabo e o 70, quer dormir placidamente. Acreditou em mentiras, alimentou mentiras, falsidades, ideias tortas, trocentas bilhões de coisas erradas, equivocadas e negativas. Quer chegar do lado de lá e ir para o paraíso. Mentindo, enganando, hipocrisia, sem ter feito nenhuma construção edificante, de fraternidade, de obras boas e tudo mais. E a pessoa, quando vai fazer caridade, vai dar um prato de sopa ou um pedaço de pão, ainda acha que isso aí vai livrar ele do inferno. Ele está fazendo isso para ir para o céu. Só aí já caiu tudo. E não é esse o objetivo da fraternidade. O objetivo da fraternidade é alimentar o seu emocional, o amor em você, criar o amor em você, a simpatia pelo outro. Mas eu estou pensando em mim. Então, o sono dessas pessoas no plano espiritual é atormentado. Porque no seu sono é povoado de sonhos, como é que faz? Pesadelos. Esse sonho desequilibrante, para nós é pesadelo. Então, o sono deles é pavimentado de pesadelos. Pesadelos. A pessoa fica lá, né, com a gente. A mesma coisa ocorre no nosso corpo físico. Quando a gente tem sonhos assim, seu corpo físico remexe, ele pula, sacode, a gente vibra. Né? Observar alguém dormindo, ou você filme você dormindo. Põe uma câmerazinha no seu quarto lá e filma você dormindo. Você vai ver como é que é a noite, sua noite é agitada. E isso prossegue lá. Com o adendo, porque a consciência no plano espiritual é melhor do que a consciência que nós temos aqui. Então, lá a gente vai ter mais uma agravante, um elemento mais de dificuldade. Então, vamos pensar bem. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? E somos nós. Deus não é culpado disso. Cada um de nós estamos construindo a nossa vida. É o que ele vai falando aqui no início, vai refletindo. Vida, nosso maior e mais importante patrimônio. Mas qual o valor que eu estou dando à minha existência? Qual o valor? Como eu avalio essa importância de eu estar vivo, de estar aqui, de poder aprender, interagir, crescer, fazer algo visando o meu futuro melhor. O quê? E a gente, mais uma vez, aí vai caindo daquela outra linha que a gente estava falando lá na live anterior. Às vezes a gente falou lá da questão das perdas necessárias. Muitas vezes eu tenho que perder para saber valorizar. Por isso que a perda não é necessária, ela acaba se tornando necessária. Ou seja, ela se torna inevitável, porque foi uma construção que eu fiz. Queria falar alguma coisa, Cindy? Uma coisa também, para nós, que aí a gente tem que olhar um pouco também o outro lado. Para nós que já estamos conseguindo largar temporariamente, vamos dizer assim, nestes momentos, o mundo lá fora, para buscar este conhecimento, o esforço de estarmos aqui, já é um caminho para a gente, um esforço. Já é uma vitória. É uma vitória, porque enquanto isso o povo está lá no Lula, no Oba-Oba, na rua. A vontade da gente é estar lá pulando no barzinho, na festa do aniversário, assistindo ao seriado do Netflix. Hoje nem essa vontade
não ligar lá, né, o programa da TV que eu queria. Mas hoje eu te diria que hoje eu não tenho mais essa vontade. Antigamente eu tinha. Estava nos lugares... Porque a gente já está vencendo algumas etapas, né? Mas quem ainda não está nessa... A gente ainda tem esses elementos de desejo. Na medida que a gente vai persistindo, a gente vai perseverando, esse desejo ele vai diminuindo. É igual a questão do vício. Na medida que eu vou me afastando daquele ponto lá de início, vou me distanciando desse ponto, vai ficando mais fácil. Quanto mais próximo eu estiver dele, mais difícil é largar. Só que eu tenho que tomar cuidado com as recaídas, porque em alguns momentos tem uma linha de conhecimento que ela vai nos falar, trabalha nas linhas da psicologia. Isso eu queria até lembrar também lá no início do nosso estudo de hoje, que todo o trabalho que nós fazemos é dentro das linhas psicológicas. A gente não tem aqui aquele viés religioso, seja ele qual for. A gente trabalha dentro das linhas psicológicas. E mesmo a gente trabalhando dentro da doutrina espírita, dentro da doutrina espírita nós trabalhamos nas linhas psicológicas. Nós sempre estamos trabalhando dentro da linha da psicologia. Porque nós vemos que a psicologia seria a religião do futuro. Não tem como, o caminho é esse. É dentro da psicologia. Essa linha, estrutura de conhecimento que vai nos ajudar a transformação dos seres humanos. Não tem como. Não tem como o ser humano crescer, mudar, se transformar sem passar pelo autoconhecimento ou pelas linhas do conhecimento. Portanto, é um trabalho autoeducativo, é um trabalho educacional. Nós temos que aprender a nos educar. Nós somos seres, pessoas deseducadas. É isso que a Vicentina falou ali. Na medida que eu vou me educando, eu vou tendo controle sobre mim, controle sobre os meus desejos, o meu querer, os meus pensamentos. Então, quanto mais eu me conheço e quanto mais eu trabalho sobre mim, mais eu vou ter controle sobre a minha vida. E sobre o meu destino e sobre todo o resto. Não tem como. É a linha do crescimento mesmo, é a linha do desenvolvimento, a transformação. Não tem outro caminho. Os outros caminhos podem ser paliativos até, pode até ser coadjuvantes, mas não tem como se tornar principais. Não tem jeito. Bom, aí voltando aqui ao nosso tema, ele vai falar: do berço ao túmulo, da meninice à velhice, escrevemos com as tintas da experiência do livro da nossa existência. Então, o livro da nossa existência ele é escrito pela experiência. Nós vamos vivenciando. E somos nós que escrevemos. Então, somos nós que vamos definindo o nosso destino de amanhã, do depois de amanhã, do daqui 10 anos, 50 anos, 1000 anos, 200 anos. Nós é que estamos escrevendo a partir de hoje. E já com base naquilo também que já escrevemos. Porque aqui que nós já escrevemos, não tem como a gente pegar uma borracha, simplesmente apagar e pronto, resolvido. Não é tão simples assim, não. Portanto, ele vai dizer, definitivamente, viver não é sinônimo de sofrer. Verdade. Viver não é sinônimo de sofrer. O sofrimento que nós vemos na vida, que a gente coloca na vida, é escolhas nossas. São as nossas escolhas. E o que a gente passa hoje é resultado daquilo que nós já fizemos anteriormente. Em qualquer situação, em qualquer linha. Nada acontece assim ao acaso, de bobeira, que eu não merecia. Isso não existe. Não tem. Tudo tem sua razão de ser. Se a gente está passando por aquilo, isso é resultado de uma escolha nossa. Mesmo que seja até uma novidade para a gente. Então, e outra coisa, e é sinônimo de sofrer porque isso vai depender da forma como eu encaro a vida. Da forma como eu abordo aquele problema, como eu vejo aquele problema, como eu tento solucionar aquele problema. Então, se eu fui mandado embora, por exemplo,
Em vez de ficar com raiva do patrão, chateado, aborrecido, desesperado, o que eu vou fazer agora? Vamos ver isso com uma perspectiva nova. Veja, eu vou ter oportunidade de arrumar um emprego melhor, ou fazer alguma coisa, ou investir em aqui, ou investir ali. Vamos mudar, ressignificar isso. Porque se eu faço isso, buscando aquela confiança íntima na vida, em Deus, seja no que for, é aquilo que se diz popularmente: se Deus fecha uma porta, ele abre outra. Na verdade, Deus não tem nada a ver com isso. A questão é as minhas disposições, como eu me posiciono, como eu me coloco. Se eu me coloquei no estado de depressão, de revolta, de mágoa, eu estou fechando todas as portas. Mas se eu me coloco numa posição de otimismo, de uma visão positiva, eu começo a abrir portas que eu ainda não vi ainda. E como se eu caio em depressão e negativismo, eu ainda aprofundo o meu sono, meu estado de automatismo. Aí é que eu não enxergo nada. Mas se eu começar a olhar a vida de uma outra forma, analisar de outra forma, eu vou ver novas perspectivas, novas possibilidades. Então, vamos pensar sobre isso. As lutas significam um processo de lapidação do espírito. É exatamente isso. As dores e decepções, a oportunidade de rever as rotas. As perdas possibilitam a reavaliação sobre a própria existência. Então, não vamos olhar a perda como algo desesperante, que a vida quer, ou Deus quer se vingar de mim, está se vingando de mim, ou que eu... Não, gente, vamos olhar de outra forma. Aqui a gente trabalhou na live lá as perdas necessárias, e a gente está trabalhando sempre. Tudo vem para nos movimentar. Essa tsunami, essa tempestade, vem para a gente acordar. A situação está ruim, está complicada, está sujo, o ambiente não está bem, vem a tempestade. E quando ela vai embora, pode deixar muitas coisas desarrumadas, mas o ambiente ficou limpo. E isso se eu me coloco dentro dessa perspectiva de olhar para o céu. Agora, se eu ficar encarando o que foi destruído, nossa, arrebentou minha televisão, nossa, quebrou meu sofá, nossa, estragou tudo que eu vou fazer. Aí só vou ver desespero mesmo. E uma coisa muito importante: se a gente acha que a situação da gente está ruim, olhe para trás. Olhe para trás. Às vezes tem muita gente vivendo situação pior do que a minha. Eu vejo pessoa, por exemplo, que às vezes perde o filho, às vezes perde o pai, entra em desespero e tal. Gente, você olhou para trás? Quantas pessoas vivendo em situações que a sua perto delas é fichinha? Então, é uma boa técnica. Você entrou num campo de perda, em vez de ficar se lamentando, desesperando, olhe para trás para ver que tem gente que perdeu muito mais do que você. Então, vamos reavaliar, vamos ressignificar. Vamos olhar à nossa volta. Não vamos ficar só preocupado com o próprio umbigo, não. Ele fica preocupado só com o umbigo, olhando só para o próprio umbigo. Ah, minha ferida aqui. Nossa, a pessoa cutucar aqui, ai, 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 então, não esbarra não encosta não, porque está tudo dolorido. Saia de você. É isso que está falando, egoísmo. Sai do seu egoísmo. Olha a sua volta. Isso é super importante. Interessante isso aí que você está falando aí no final, porque igual a gente está vendo a constelação familiar, né? No nosso grupo. Aquelas famílias que já implantam nas crianças desde cedo esses questionamentos, e normalmente essas famílias são poucas, elas já têm um método de vida quando adolescente ou ao longo da vida diferente de nós que começamos a pegar isso depois de um certo tempo, de uma certa idade. O ideal seria, igual a gente aprende matemática, português, aprende tudo, desde cedo, a gente aprendesse a analisar e enxergar tudo isso, né, de uma forma mais coerente, com mais... prevalecendo mais consciência, lados, né? Mais
mais conscientes. Infelizmente, a educação que a gente recebe não é uma educação que visa o autoconhecimento, o crescimento, essa maturidade emocional, espiritual, consciencial, psicológica, infelizmente. E é por isso que cada vez mais carente. Então, se a gente não recebeu isso, também cabe a nós e depende de nós corrermos atrás do prejuízo. Só que muitas vezes a gente aprende, nós somos ensinados a valorizar as questões da vida e dar pouca importância a isso. Quando muito nos cobra as questões religiosas, aí a gente vai para a religião e encontra um monte de erro, um monte de hipocrisia, de mentira, de falsidade, de um monte de coisa, a gente se torna ateu ou descrente de tudo aquilo lá. Porque o Deus que nos é passado é um Deus terrível, vingativo, um Deus assim que, pelo amor de Deus, nem eu mesmo também quero. Então tem muita distorção. É a religião que veio para nos ajudar nesse trabalho educacional, pelo contrário. Eles querem de você a fé cega. E o dízimo no final do mês, e pagar pelo morto lá que já morreu, oração pelo morto, pelo batismo, por isso, por aquilo. Então, nós necessitamos sim do dinheiro para viver, precisamos do dinheiro, sim. Agora, o problema é a superabundância que a sociedade moderna, a superimportância que a sociedade moderna atribui a ele. Então, o dinheiro é apenas um elemento, é um material didático que vai me propiciar condições, possibilidades de aprender, de estudar, de educar, de me sobreviver, de eu estar na vida. Mas ela não é a finalidade. Então, na nossa sociedade hoje, o dinheiro acabou se tornando a finalidade em si. Quem tem dinheiro tem o poder, pode desfrutar de mais prazer e aproveitar melhor a vida. A nossa preocupação é essa. Então, o dinheiro é o veneno, é o mal. Aquele... nós damos a ele. Agora, a gente tem que saber usar com o dinheiro para nos desenvenenar. Agora, por exemplo, se você vai fazer o soro antiveneno, o soro antiofídico, por exemplo, você vai precisar do veneno da cobra lá, do que for, para você produzir o soro que vai te imunizar contra aquilo. É igual o vírus da Covid aí, da gripe e tudo mais. Você precisa de elementos daquele sistema ali para você se imunizar contra ele. Então, gente, podemos usar o dinheiro, sim, mas não como uma finalidade, como um meio, tanto para eu me educar, para eu aprender. Então, eu vou utilizar o dinheiro num novo patamar, um novo significado. Ele vai ser um meio para alcançar determinados fins. Qual que é esses fins que eu busco? Crescimento, maturidade, conhecimento, aperfeiçoamento de si. E vai dar outros exemplos aqui. Acho que o exemplo do dinheiro seria mais importante aí, né? Muitos têm a mesa farta, mas estão subnutridos emocionalmente. Então, a gente tem, muitas vezes, a gente tem o que comer, o que tem tudo, mas emocionalmente nós estamos subnutridos. E alguns também não têm nada e estão subnutridos. Então, para a gente se nutrir emocionalmente, a gente não precisa ter muito dinheiro. Porque nós estamos fazendo essas lives no nosso trabalho, é totalmente gratuito. Agora, quantos que estão valorizando isso? Milhões de pessoas cuidam do patrimônio material e agem com descaso em relação ao patrimônio existencial. Nós falamos hoje, nesse vídeo de hoje, o tempo todo acerca disso. Repete essa frase do patrimônio, como é? Milhões de pessoas cuidam do patrimônio material e agem com descaso. Eu até colocar aí aqui, com total descaso em relação ao patrimônio existencial. Só que o que é o mais importante? O patrimônio existencial ou o patrimônio material? Vai chegar uma hora que você vai ter que partir, porque todos nós vamos partir. Mais cedo ou mais tarde. Vai seu pai, vai sua mãe, vai seu filho, vai você, vai seu cunhado, vai seu amigo, vai seu primo, vai sua tia. Não fica ninguém. E você não vai levar esse patrimônio material que você acumulou no decorrer da sua vida.
Pode até ficar para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, para sua tia, para alguém vai ficar com ele. O governo, às vezes, fica com ele. A igreja, alguém vai ficar com ele. Mas você vai chegar do lado de lá pelado, tal como você chegou do lado de cá. Nu. Nu. Tal como você chegou aqui, você vai retornar para o lado de lá. Se você tiver construído esse patrimônio existencial, aí você vai chegar do lado de lá vestido. Então, é uma escolha tua. É uma escolha de cada um de nós. Se você não liga para isso, esse negócio de vida lá, isso não existe, isso é babaquice. A gente morreu, acabou. Bom, é um direito que você tem pensar assim. Ótimo, então. Siga a sua vida. Uma hora, com certeza, a verdade você vai encontrar com ela em algum momento. Isso aí também é fatal. Não tem como você ficar do lado de cá para sempre. Aí você vai descobrir. Bom, aí será como você escolheu, como você quis, com a escolha sua, pessoal. Então, é aquela história da pessoa viajar pelo mundo, como ele falou, né? Ele coloca alguns, eu colocaria muitos, viajam pelo mundo, embora o mundo interior, ele se assemelhe a uma casa abandonada. Outros são bons para somar números, mas na contabilidade da vida não consegue somar mais amigos verdadeiros. Ou seja, a pessoa não consegue trabalhar no terreno afetivo, apesar de no terreno emocional, psicológico, seja fino. Tem muito conhecimento da vida, muita informação da vida, muita coisa aí. Tem traquejo social, tem tudo, mas emocionalmente é uma casa abandonada. E esse negócio da fama também, nós já falamos aqui, alguns conquistam a fama, chamam a atenção dos holofotes, mas espiritualmente está em estado de mendicância. E essas condições aí, gente, é nossa, não é do outro. Vamos parar de olhar para o outro, e nesse caso agora sim, a gente tem que parar de olhar para o outro e olhar para nós. Então, nós somos daquele tipo. Aonde é preciso a gente olhar para nós, a gente olha para o outro. Aonde não deveríamos olhar para nós, a gente fica olhando e não olha em volta. Então, nós trabalhamos pelos contrários, pelo inverso, pelo revés. Então, vamos começar a colocar a coisa no seu lugar adequado. E se a gente vive a vida nesse estado de sono, nessa situação que nós passamos, a gente está vivendo a vida como clandestinos. No navio, o clandestino pode até aproveitar boas refeições, boas companhias, aproveitar de tudo lá dentro. Mas ele não está passando de clandestino. Na hora de chegar lá, pedir a passagem, cadê a sua passagem? Aí a pessoa tem que se esconder, tem que fugir. Só que na vida, ninguém foge da morte. Não há como. A gente pode até tentar, e alguns tentam. Aliás, tem muitos por aí tentando. Fugindo, tenta fugir de qualquer jeito. Através de remédio, trocando órgãos. Só que não tem como. Não tem. Isso é impossível. No universo inteiro, por mais tempo que você viva, no plano físico, não é para sempre. Não há como. A única realidade insofismável que vai subsistir é essa realidade dessas dimensões espirituais, dessas energias superiores. Aí sim. Bom, nós estamos aí alcançando 1h30, já estamos no minutinho final. Alguém gostaria de trazer alguma coisa rapidamente aí? Sentindo? Ok, Márcio? Não, Carlos, não tenho nada para falar, não. Beleza. É aquela história, né, Márcia? Cada dia a gente aprende um pouquinho, cada dia a gente vai melhorando um pouquinho. É. Na medida que nós vamos aprendendo, a gente vai tendo oportunidade de trabalhar um pouquinho mais, abrir novos campos, vai tendo mais informações para aprender. Vamos vendo o que nós temos de fazer, onde a gente tem que trabalhar, onde a gente tem que investir, etc, etc.
A gente fica mais consciente. E vai se conscientizando. Então, por exemplo, a marcha mesmo, eu vejo muito isso. Né? Aliás, o pessoal, de alguma forma, participa conosco. A gente vê como eles começaram e como eles estão hoje. Já estão bem diferentes. São diferenças sutis, às vezes até pequenas, mas, no contexto geral, são grandes diferenças. A gente vê que a pessoa está mais centrada, um pouco mais tranquila, está mais equilibrada. Então, faz diferença sim. E quem está junto conosco aí, né, entre a estruturidade, ainda investe, nos auxilia, trabalhando em nós, então ainda recebe mais benefícios ainda. Com certeza. Na medida que a gente se dispõe, a estruturidade vem em nosso auxílio. É aquela história que a gente estava comentando. É o primeiro passo. A gente dá o primeiro passo, eles chegam junto. Mas se a gente recusa, eles também se afastam também. Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam as nossas escolhas. Mas eles não compartilham conosco daquilo que nos prejudica ou daquilo que não vem nos auxiliar em nosso crescimento. Não precisa querer contar com eles nessas áreas que nós não vamos estar. A gente vai estar com aqueles que são compatíveis. Então, se eu estou buscando os prazeres, a satisfação, eu vou encontrar esses elementos aí, que questão de sintonia, de simpatia, de gosto. No boteco, vou encontrar quem gosta de boteco. Ponto. Agora, se lá eu vou achar gente consciente, gente que... Aí já é outra questão. Dificilmente. Porque quem é consciente, quem tem uma postura de maturidade, tem mais o que fazer da sua vida. Tem coisas mais importantes. Lá não vai estar. Se ele estiver lá, será a trabalho. Será a trabalho. Então, não vai ter tempo de perder também com você ali também, não. Então, essa pessoa é como Jesus, como esse camarada aqui, que está aqui atrás de nós, aqui, né, sentado na árvore ali, ensinando. Aqui que eu falei para vocês. Como uma pessoa consciente, tudo na vida dele tem um significado, tem um sentido, tem uma razão de ser. Nada é ao acaso. Então, o tempo todo ele está instruindo, orientando, ensinando. O tempo todo. Cada gesto dele é consciente, tem um significado, tem um sentido. Tem um fundamento, tem uma razão de ser. Nada na personalidade de Jesus, na pessoa de Jesus, é ao acaso. Nada, nada, nada. Ele não faz gesto inútil. A sua postura é consciente. É diferente. Por isso que quem encontrou com ele, batia o olho nele, já via que ele era uma pessoa diferente. Não tem como. Ele é uma pessoa consciente. Só esse fato já impactava o seu ambiente totalmente. Bom, então, vamos lá finalizar. A gente deixamos aí os nossos agradecimentos e na esperança, expectativa de que o estudo, as reflexões de hoje possa ser úteis a quem vier nos ouvir. E isso está acontecendo. Se quiser ajudar outros que também você vê que tem a necessidade ou tem interesse, compartilhe o vídeo, indique o nosso grupo, o nosso canal no YouTube. É isso aí. Vamos lá agradecer a Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Médico, nesses instantes, Senhor, em que estamos finalizando o estudo desta noite, gostaríamos de vos agradecer essa oportunidade, agradecer, Senhor, o amparo que tivemos, a assistência amiga, a presença de todos os corações que compartilharam conosco destes instantes, tanto no plano físico, na pessoa das nossas irmãs Márcia e Vicentina, e também dos amigos que estiveram junto a nós a partir dos planos espirituais da vida. Abençoe cada um destes corações,
e fortaleça, Senhor, em todos nós, aqueles elementos e propósitos edificantes que trazemos em nossas intimidades. Agradecido por tudo, vos pedimos ainda abençoar Aguinaldo Paviani, autor desse livro Hora em Estudo, abençoando também aqueles amigos espirituais que trabalham junto a ele. Abençoe, Senhor, todos esses corações e distendei as tuas bênçãos em favor de toda a humanidade. E lembrando do nosso país, que a hora se prepara aí para a eleição dos seus dirigentes, que nós, Senhor, possamos contar com teu ajuda, com teu amparo, e que possamos acordar para sabermos escolher com mais sabedoria. Abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Márcia, muito obrigada. Um grande abraço para você, para Vicentina, e até os nossos próximos estudos. Obrigada, Carlos. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Patinho, várias vezes, viu? Às vezes